Fala galera, tudo bem? Se bem que eu nunca me apresentei, né? Galera, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Júnior, eu nasci em São Paulo, hoje eu moro em Campinas. E assim como todo brasileiro, eu também já fui refém dos juros compostos. Já paguei muita grana, já enriqueci muito banco com juros, com empréstimo, com essas coisas. Só que eu decidi virar minha vida. Eu decidi ter os juros compostos a meu favor. Eu trabalhei por um bom tempo para conseguir isso. E hoje, eu acho que eu atingi uma certa maturidade financeira, sabe? É muito bom isso. E como gratidão, eu achei muito interessante eu fazer um canal onde eu consiga mostrar o que eu fiz, para que todo mundo um dia possa ter uma maturidade financeira e tocar sua vida sem estar preocupando tanto com dinheiro. E alguns meses atrás, eu decidi criar uma série de vídeos onde eu tento mostrar da minha forma como você pode começar a investir. E já temos, acho que uns 7. No primeiro eu faço um resumo de como começar a investir, depois eu falo de metas, falo de orçamento, falo de reserva de emergência, falo do beabá dos investimentos, onde você explica mais ou menos alguns termos, falo de renda fixa e também falo já um pouco de renda variável. E se você quiser, vai nessa playlist aqui e dá uma olhada. Eu acho que vai dar mais ou menos 1 hora. Estoura uma pipoquinha, assiste todos os vídeos e volta nesse vídeo aqui. Tudo bem? Tá bom. Agora, se você curtiu o episódio anterior, onde eu falei de renda variável, onde a gente falou de ações, ETFs e BDRs, se prepara, porque hoje o negócio é ganhar aluguel sem precisar comprar um imóvel. Mal paz. Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus. Isso mesmo, chegou a hora de falar dos fundos imobiliários, os famosos FIs. É tipo ter um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico, de um prédio e receber parte do aluguel deles todo mês. Tudo digital, sem precisar estar falando com o corretor, sem ter que lidar com o inquilino chato. Pague o aluguel. O quê? Então vamos lá? Solta a vinheta! Vamos falar de grana. E como de praxe, vamos começar falando o que é um FI. Um fundo imobiliário é praticamente um condomínio de investidores que juntam grana para investir ou comprar imóveis físicos ou financeiros. Espartanos, qual é sua profissão? Aí você compra cotas desse fundo, é tipo um pedacinho desse condomínio. E todo mês esse fundo recebe aluguéis ou rendimentos e distribui uma parte para você. É o famoso investimento que te paga enquanto você dorme e sem precisar fazer nada. E como funciona? Você compra cotas desse fundo na bolsa de valores, igualzinho uma ação. Cada fundo tem um código tipo HGLG, MXRF11, KNRI. Agora, bora entender quais tipos existem? Porque nem todo FI é igual. Galera, vou falar os tipos mais comuns, com explicações curtas e sem enrolação, para deixar o vídeo mais dinâmico, né? Então, o primeiro são fundos de tijolos. Esses investem em imóveis físicos, como eu já comentei anteriormente, que são prédios, galpões logísticos, escritórios, shoppings, hospitais, faculdades e etc. O lucro vem da valorização e do aluguel desses imóveis. É tipo ser dono de um pedacinho de um shopping. Se o shopping tá bombando, o aluguel pinga na conta. Mas agora, se o shopping tá vazio, é igual olho azul em gente feia. Não serve pra nada. Segundo, fundo de papel. Esse aplica em créditos dos títulos imobiliários. Você lembra o vídeo que eu comentei sobre CRI e LCI? É tipo eles. Você empresta dinheiro para o setor imobiliário e ganha juros em troca. Aqui você não é o dono do prédio, você é o dono da dívida desse prédio. E o melhor, você recebe sem precisar cobrar ninguém, isento de IR. Terceiro, fundos híbridos. Cara, esse já diz, né? Mistura tijolo e papel. Uma parte investe em imóveis e outra parte investe em títulos. São mais equilibrados, com potencial de renda e valorização. Esse é o fundo indeciso. Não sabe se quer ser banqueiro ou engenheiro. Então, faz os dois. Quarto, fundo de fundos, os famosos FOFs. Esse investe em outros FIs em vez de imóveis diretos. O gestor escolhe os melhores e você ganha com a diversificação. É o fundo que compra fundos. É tipo aquele amigo que não sabe o que vai pedir para comer e acaba indo pro rodízio. Como de tudo. Quinto, fundos de desenvolvimento. Esse investe na construção e venda de imóveis. São bem mais arriscados, porque depende da obra e do mercado. Mas por conta disso, eles rendem muito bem. Aqui o investidor é o mestre de obras da bolsa. Mas se essa obra atrasar, o lucro também.
Sexto, fundos de infraestrutura. Parecido com os FIs, mas investe em energia, saneamento, rodovia, logística, transporte e etc. Pagam rendimentos isentos de IR e também crescem junto com o país. É tipo o primo nerd dos FIs. Em vez de prédio, ele investe em poste, em estrada e energia elétrica. Essas coisas. Agora eu sou o Vetor! Sétimo, FIAGROS. Os fundos do agronegócio. O FIAGRO é tipo o irmão do campo dos FIs. Investe em fazendas, galpões rurais, agroindústrias e dívidas do agronegócio, os famosos CRAs. Esse é o fundo raiz. Esse investe no agro. O agro é top. Ele nunca para, mesmo quando o resto do país já está descansando, está dormindo. Aqui tem coragem. E você ganha dinheiro sem precisar acordar às 5 horas da manhã para estar ordenhando vaca. Empolgante. E a rentabilidade? A rentabilidade vem de duas formas: rendimentos mensais, parte do aluguel ou juros cai direto na sua conta todo mês. E ao contrário das ações, os FIs tendem a distribuir 95% do seu lucro todo mês. E melhor, isento de IR. A outra forma, a valorização das cotas. O fundo cresce se tiver uma boa gestão ou se o mercado aquecer. Aí a cota, ó, sobe que é uma beleza. Será? Mas aí, neste caso, se você tiver um lucro na venda desse FI valorizado, aí sim você vai ter que pagar 20% do IR sobre o lucro. É tipo ganhar dinheiro com aluguel e ver o seu imóvel valorizando, só que sem ter que pagar nada para nenhum corretor. Mas, atenção! A valorização normalmente acontece organicamente com fundos de tijolo, porque imóvel valoriza. Já fundo de papel é diferente, porque dívida não valoriza, concorda? Nossa! E a liquidez? Quer vender suas cotas? É só ir lá na bolsa e nada de esperar meses para vender o apartamento ou ter que ouvir o corretor falando calma, calabreso. E o risco? Nem tudo são aluguéis e sorrisos. FIs e FIAGROS também têm seus riscos. Vou falar 3 aqui, ó. Vacância. Se o imóvel ficar vazio, o aluguel some. Crédito. Se o devedor não pagar, o rendimento cai. Oscilação de mercado. Se os juros sobem, as cotas caem. Ou seja, meu parceiro, até o aluguel digital também tem seus perrengues. Agora, para dar um exemplo bem prático, imagina que você tem cotas de um fundo que é dono de um shopping. Se o pessoal consumir, o fundo lucra e você ganha mais. Mas se o pessoal, o povão, entrar no modo economia total ou começar a comprar coisas de e-commerce, o shopping vai esvaziar e o seu rendimento também. É tipo ser dono de um pedacinho do shopping, mas cuidado, você é dono do fundo do shopping e não do shopping. Você é retardado por acaso? Agora eu vou dar umas dicas bem práticas aqui para você conseguir analisar um FI sem virar um analista da NASA. Antes de sair comprando um fundo com qualquer nomezinho bonito, dá uma olhada nessas métricas. Elas são um mapa do tesouro dos FIs. Vamos lá, setor, onde o fundo investe, que são logística, shoppings, escritórios. É tipo escolher o bairro do seu aluguel. Tem uns mais tranquilos e tem uns mais agitados. Outro, dividend yield acumulado, ou seja, quanto pagou nos últimos 12 meses. É o famoso pingadinho mensal. Mas dividend yield alto demais é igual promoção relâmpago. Parece bom demais para ser verdade, né? Mais um, P sobre VPA, preço sobre valor patrimonial. Mostra se o fundo está caro ou está barato em relação ao preço dos imóveis. É o valor real do prédio versus o valor de mercado desse prédio. Ó, vou dar um exemplo. Você tem um carro que vale 100 mil reais, ou 100k, 100 mil reais, e achou uma pessoa que quer comprar por 120. Ou seja, o P sobre VPA desse caso é 1,2. Agora, ao contrário, você tem esse mesmo carro de 100k e tem outro maluco que quer comprar o seu carro por 80 reais e mais um palho, seu P sobre VPA é 0,8. Então, se for igual a 1, tá justo. Se for abaixo, tá barato. Se for acima, tá caro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, estamos quase acabando aqui, hein? Vacância física. É o percentual de imóveis vazios que tem o seu FI. E nem precisa falar, né, gente? Se tem imóvel vazio, não tem aluguel. Fundo com vacância alto é igual prédio bonito abandonado. Bonito por fora, mas o caixa dele é magrinho. Mais um, liquidez diária. Esse mede quantas cotas são vendidas por dia. Um fundo liquidez é tipo vender aquele carro lasanha, sabe? Vai vender, mas vai demorar. E o último, gente, para acabar aqui, para não ir prolongar muito, tá? Quantidade de ativos. São quantos imóveis tem esse ativo. Quanto mais imóveis ele tem, mais diluído ele tá e tem mais segurança. Por exemplo, se você tem,
Um fundo que tem 10 imóveis, se um deixar de pagar aluguel, você tem os outros 9 para cobrir. Agora, se você tem um que é monoativo, se aquele cara pagar, você vai ficar 0 de aluguel. É tipo aquele rodízio maroto. Quanto maior a variedade, menor o risco. E claro, eu, como um bom maluco das planilhas, criei uma planilhinha com os métodos para poder analisar tudo isso de uma forma mais prática. Galera, vamos rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aqui, se você olhar, eu tenho todos os FIs listados na bolsa, tá? Eu trouxe todos para cá. Aqui eu tenho o setor, e aí aqui eu trago as métricas, ó. Por exemplo, dividend yield acumulado. Ó. Eu coloquei uma regrinha aqui, que se for acima de 12, ok. Se for abaixo, é NOC. Coloquei o P sobre o VPA. Se eu ver que for alguma coisa que está abaixo de 1, é ok. Se for acima, é NOC. A vacância. Se tiver alguma coisinha aqui que é abaixo de 10%, pô, legal, ok. Se não, NOC. A outra aqui, liquidez diária, que é a venda, né? Venda e compra no dia. Você vê que tem muita compra, muita venda, tem que ser uma coisa bem movimentada. Então, eu coloquei aqui um limite de 500 mil vendas e compras por dia, que eu fico mais seguro para vender ou comprar quando eu quiser. E aí, tem a quantidade de ativos também. Você lembra que eu falei do monoativo? Aqui, quanto mais ativo tiver, melhor. Aí, eu coloquei aqui, a partir de 10 para cima, é ok. A partir de 10 para baixo, já para mim, já é um pouco mais perigoso. E aí, eu coloquei esse status aqui, e nesse status, eu fiz umas regrinhas aqui, umas condicionais, dizendo que a partir desses OKs aqui que eu criei, eu digo se é bom, se é mais ou menos, se é péssimo. Aí todos que eu coloquei que são excelentes, eu filtro esses caras e vou analisar a fundo para ver se o fundo é legal, ver se faz sentido com o meu perfil, beleza? É bem prático, é mais ou menos isso que eu faço, tá bom? Isso aí dá para fazer, a gente vê futuramente, qualquer coisa até disponibiliza essa planilha. Mas vamos seguir aquelas métricas que a gente falou, tá bom? Aí aqui são só os números mesmo. Aqui são as condicionais e aqui são os números para poder dar uma checadinha em questão de números, tá bom? E é isso, gente. Vou ser bem prático aqui para não estender muito o vídeo. Então, bora. Então, depois da gente falar tudo isso, já sabemos que dá para começar a investir com até menos de R$100 para você sentir lá o mercado. Mas antes de sair comprando, não invista só pelo nomezinho bonito, veja o tipo, se é tijolo, se é papel, se é híbrido, entenda o setor que ele está, analise a sua vacância e seu histórico e verifique o P sobre o VPA. Se tiver alto, cuidado. Se tiver baixo, desconfie. E aí, vai dizer que você não gostou de descobrir o lado imobiliário da renda variável? Que esse programa aqui tá uma porra. Agora você sabe que dá para ser dono de imóveis ou do agro. Tudo sem cartório, sem fiador e sem tinta de parede descascando, você tem que correr para arrumar. E no próximo vídeo, vamos falar de finanças comportamentais. Ou seja, para a gente investir, a gente tem que saber como a nossa cabeça funciona nesse mundo maluco dos investimentos. Eu tenho um probleminha. Então já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí. Você é time tijolos, híbridos ou agro? Ah, e compartilha com aquele amigo. Aquele amigo que curte um rock pesado, se acha o príncipe das trevas, mas quando bebe, adora ouvir um N-Sync. Galera, beijão, fiquem com Deus e vamos falar de grana.